Começamos com notícias de agora de manhã. A Polícia Federal está fazendo uma operação em Pernambuco contra um esquema de desvio de verbas do fundo partidário. O alvo dos mandados de busca e apreensão é o presidente do PSL, o deputado federal Luciano Bivar. Então vamos direto para Recife falar com Bruno Fontes, que tem as informações. Bom dia, Bruno. Oi, Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. Nós estamos em frente aqui à sede da Polícia Federal, onde carros da Polícia Federal, os policiais estão cumprindo 9 mandados de busca e apreensão, todos ligados a possíveis irregularidades em candidaturas do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, durante as eleições. Seriam candidaturas laranjas. De acordo com a PF, um dos mandados está sendo cumprido na casa de Luciano Bivar, presidente nacional do PSL. E um mandado foi cumprido numa gráfica no Recife, que teria recebido dinheiro para imprimir o material de campanha em 2018. Os outros 7 mandados estão sendo cumpridos em endereços ligados a Bivar, todos em Pernambuco. A autorização da operação foi tomada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o TRE, o inquérito corre em segredo de justiça. Ainda de acordo com a PF, a operação de hoje retoma uma investigação que começou em fevereiro deste ano, que apontou indícios de irregularidades em candidaturas de mulheres. Vocês lembram que nós mostramos aqui, uma delas é a Maria de Lourdes Paixão, que concorreu ao cargo de deputada federal por Pernambuco. Ela recebeu R$400 mil, 380 mil a 2 dias das eleições, e ela teve apenas 274 votos. Em nota, o advogado de Luciano Bivar disse agora há pouco que a operação é um absurdo completo, que o inquérito, que está se arrastando há muito tempo, que havia sido tudo esclarecido e que não havia necessidade alguma dessa busca e apreensão. A defesa do presidente do PSL, Luciano Bivar, também informou que vai colaborar com as investigações. Ana. Obrigada, Bruno, pelas informações. Seguimos acompanhando, então, essa operação da Polícia Federal. E no Rio de Janeiro, a polícia prendeu agora de manhã um traficante suspeito de chefiar o tráfico de drogas em 2 favelas da cidade. Agora, os agentes estão também combatendo o braço econômico da quadrilha. Os policiais estão, neste momento, em 2 empresas de parentes do traficante, onde as investigações apontam que era lavado o dinheiro do grupo. A Lívia Torres acompanha uma das equipes e conversa com a gente ao vivo. Bom dia, Lívia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Os investigadores descobriram que os parentes desse traficante que foi preso, eles usavam 2 empresas para lavar dinheiro. Tanto esse depósito de gás, da onde a gente está falando, quanto um depósito de gelo, ambos na zona norte do Rio. E os agentes também identificaram uma movimentação suspeita na conta do dono desses 2 depósitos. Esse dono é sobrinho do chefe do tráfico que foi preso hoje de manhã. Ele movimentou R$1 milhão em 18 meses. Essa investigação da Polícia Civil levou 5 meses para ser concluída. E esse chefe do tráfico de drogas, o Fábio Pinto dos Santos, conhecido como Fabinho São João, ele foi preso hoje cedo em Itaboraí, ali na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele estava com a mulher, não ofereceu resistência à prisão. Ele é considerado chefe do tráfico de drogas no Morro São João, no Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro, e também em Manguinhos, também na zona norte do Rio de Janeiro. Portanto, ele foi preso nessa operação chamada Kit Gás, hoje cedo. E aqui nesse depósito de gás, da onde a gente está falando, os agentes da ANP fizeram inspeções nesses botijões de gás, descobriram algumas irregularidades e também fizeram inspeções na documentação. Eles apreenderam documentos e vão interditar esse posto. Além disso, eles também apreenderam uma moto aqui dentro. Essa moto foi avaliada em R$30 mil. Essa operação, ela continua aqui no Rio de Janeiro. Os policiais estão nesse depósito de gás aqui no Engenho Novo agora e vão seguir agora para o depósito de gelo. Ana. Obrigada, Lívia. E o governo do Paraguai anunciou que vai expulsar 2 brasileiros presos ontem à noite por lá. A dupla é suspeita de chefiar uma quadrilha responsável por fornecer armas e drogas para facções criminosas aqui no Brasil. O brasileiro Levi Adriano Felício foi preso num apartamento, num dos bairros mais luxuosos de Assunção, no Paraguai. Com ele, a polícia apreendeu armas, munição, dinheiro e documentos. Levi seria um dos principais fornecedores de drogas e armas a facções criminosas aqui no Brasil. A polícia também prendeu em Pedro Juan Cavalheiro, cidade vizinha, Ponta Porã, aqui no Brasil, o brasileiro Márcio Gaioso, apontado como braço direito de Levi.
A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai diz que as ordens partiam de Assunção, mas era o Márcio que cuidava da entrada das drogas e das armas aqui pela fronteira em Mato Grosso do Sul. A fronteira seca do Brasil é muito extensa. E é difícil você cuidar dela inteira. E isso facilita muito, porque você atravessa a rua e sai em outro país. Só nesse ano, as forças de segurança apreenderam mais de 200 toneladas de maconha em Mato Grosso do Sul. É tanta droga que as delegacias e armazéns da polícia ficaram lotados. Uma incineração de emergência precisou ser feita na última semana em Ponta Porã. Foram mais de 8 horas para queimar 13 toneladas de droga. E mais de 5 mil pessoas que recebiam o Bolsa Família vão ter que devolver dinheiro. Alguns beneficiários foram flagrados com carros de luxo, casas de classe média e até com negócio próprio. Inacreditável, né, Juliana Morrone? Bom dia para você. E juntando todo mundo, dá uma fraude milionária que acaba tirando o benefício de quem realmente precisa. Ana, bom dia a você, bom dia a todos. Ana, são pessoas que receberam quase 6 milhões de reais de um programa destinado a quem está numa situação de pobreza e extrema pobreza. A fraude foi de quem tinha renda familiar acima de R$2 mil. Os auditores foram até as cidades atrás de quem recebia o Bolsa Família sem ter direito e encontraram carros de luxo nas garagens. Casas de classe média, beneficiários, donos de empresas. A auditoria mostra ainda que muitos admitiram que eram donos dos bens, empresários, servidores públicos. 5.100 pessoas tiveram o benefício suspenso no ano passado. E agora veio a cobrança para devolverem o dinheiro. Todos esses têm renda familiar de pelo menos R$2 mil por pessoa, bem acima do que a lei permite para os beneficiários do Bolsa Família. Às vezes que um beneficiário que está indevidamente num programa, ele está tirando, mais que o efeito econômico, é o efeito social, ele está tirando a vez de um miserável, de uma pessoa que está numa situação social muito precária, que deveria estar num programa. Essas pessoas que pararam de receber o Bolsa Família há meses não tentaram nem recorrer, não apresentaram documentos para voltar a receber o dinheiro. Por isso, para a Controladoria Geral da União, são casos claros de fraude. Agora, cartas estão sendo enviadas para as famílias já com o valor da cobrança. O governo espera recuperar R$5.800.000. O governo diz que se a pessoa conseguir provar que não houve má-fé, a situação será regularizada. E segundo a CGU, depois de muitas inconsistências no cadastro do governo, o sistema foi aperfeiçoado e as fraudes serão descobertas com mais agilidade. Quem está sendo cobrado pelo governo terá agora 30 dias para apresentar uma defesa. Ana. É importante é devolver, se conseguir reaver realmente esse dinheiro, né, Juliana? Vamos continuar falando com você agora de uma outra história, um dado surpreendente que está movimentando a economia. São os brasileiros que a gente sabe que perderam o emprego e começaram a transformar o que era bico em pequenos negócios. E aí, essas pessoas que estão se reinventando estão investindo e fazendo o crédito girar, né, Juliana? Ana, e aí a gente pensa, né? Como fazer aquele projeto, aquela ideia boa de um food truck diferente, um carrinho de comida para levar para grandes eventos. O jeito é buscar financiamentos. Dados do Banco Central mostram que cresceu o crédito para aquisição de bens em 2019. A carrocinha de cachorro-quente é nova e o ambiente de trabalho também. Antes, Anderson tinha uma loja de motos. Foram mais de 10 anos que terminaram com a crise. Ele fechou a loja e investiu R$10 mil na carrocinha. Há 2 meses, essa é a fonte de renda da família. Uma oportunidade aí, né, para não ficar desempregado. Bom, começo, graças a Deus, está indo bem. Começar um novo negócio tem sido a única alternativa possível para algumas pessoas que nunca pensaram em trabalhar por conta própria. Com o mercado de trabalho fechando vagas todos os dias, algumas pessoas estão pegando dinheiro emprestado para tentar ganhar a vida fazendo bicos. Tem gente vendendo churrasquinho, bolo, doce. Cada um faz o que sabe. Dados do Banco Central mostram uma alta na concessão de crédito para aquisição de bens. 3,5% no trimestre que terminou em agosto, na comparação com o anterior.
No ano, esse tipo de crédito aumentou quase 14%. E de acordo com a Associação Nacional das Instituições de Crédito, a CREFI, parte desse dinheiro está sendo usada para comprar itens como fogão, carro de churrasquinho, cadeira de salão de beleza. As pessoas perceberam que a economia não cresce tão rápido, não vai crescer tão rápido, elas precisam ter uma solução individual. Agora, se a economia crescer e essas pessoas mostrarem que realmente são boas empreendedoras, elas até vão crescer junto. Aí elas vão virar microempresa, se já não viraram uma MEI, vão virar uma pequena empresa e assim por diante. Então, isso também forma uma economia de serviços mais forte, com a economia crescendo. Foi o que aconteceu com a Roberta. Depois que perdeu o emprego, começou a trabalhar em casa como cabeleireira. A gente se especializou para isso, a gente faz cursos fora, faz especialização. O investimento deu certo. Hoje, ela e uma amiga são donas de um salão. Hoje, ou eu trabalho ou eu não tenho salário. Ou seja, a gente tenta dar o melhor da gente para nossas clientes. A gente pensa como se fosse, todos os dias, como se fosse o último dia. O crédito para compra de veículos para pessoas físicas também aumentou 8,8% entre janeiro e agosto deste ano, em relação aos mesmos meses de 2018, segundo dados do Banco Central. A gente já mostrou aqui que nessas compras de carros estão incluídos aí aqueles interessados em trabalhar com aplicativos. Ana, Miriam. É isso, Juliana. Já estamos aqui com a Miriam para a gente falar um pouco disso que você mostrou, né? Porque temos aí mais dinheiro circulando na economia, né, Miriam? Graças à iniciativa, à luta de um monte de gente aí que está sem emprego, está tentando dar seu jeito. Agora, os sinais de crescimento mesmo da economia brasileira em si ainda são muito fracos. São muito fracos. Ontem mesmo o Banco Central divulgou que eles chamam de IBCBR do mês de agosto, e aí em julho tinha sido uma queda de 0,07 e ontem foi uma alta, ontem o dado divulgado ontem de agosto, 0,7 de alta. Quer dizer, ele está um dia um dado ruim, um dia um dado bom, a economia está muito fraca e ao fim e ao cabo a gente está crescendo 1%, há 3 anos está crescendo a 1% ao ano. É por isso que essas iniciativas das pessoas, elas são cada vez mais frequentes. Ontem eu fui a São Gonçalo, Ana, eu fui a São Gonçalo num festival literário, mas na verdade, eu acabei conversando com muita gente e conversei com empreendedores. Alguns reclamando, cadê a reforma tributária para facilitar a nossa vida, que não vem. Outras, eu conversei com mulheres que começaram a me contar as histórias de como elas tinham empreendido e como elas tinham criado uma rede de empreendedoras femininas em São Gonçalo e que está crescendo. É impressionante. Esses casos que foram mostrados na reportagem, eles são o cotidiano de milhões de brasileiros hoje que estão na estatística, são chamados de trabalhadores por conta própria. Eles estão iniciando os seus negócios e a gente espera que sejam bem-sucedidos, porque isso é importante para eles, mas é importante também para a economia do Brasil, que está sem gás para retomar o crescimento de forma mais sustentada, né? Pois é, e a gente vem falando aqui sempre muito de crescimento, né, de como isso é necessário, de como a gente está nessa expectativa, mas é preciso falar também de outro ponto, né, Miriam, que é da desigualdade. Ontem tivemos o Prêmio Nobel de Economia, 3 ganhadores que fizeram trabalhos exatamente discutindo isso, como diminuir a desigualdade pelo mundo. É importante isso, porque quando o Nobel fez esse movimento, o que ele mostrou é que o combate à desigualdade, o combate à pobreza, ele não é uma parte lateral da economia, é a parte central da economia, que isso aí leva ao que a gente quer, que é desenvolvimento. Então, o que os 3 economistas do MIT e de Harvard, que é Banerjee, Duflo e Kramer, mostram ao longo do seu trabalho é que é preciso combater a pobreza para que os países, as nações, tenham desenvolvimento. E combater a pobreza não apenas com políticas, eles defendem políticas focadas de combate à pobreza, como a gente tem aqui o Bolsa Família. A gente viu uma reportagem agora há pouco mostrando desvios que foram encontrados nas investigações durante o governo Temer, mas é isso mesmo, eles acham que é preciso ter boas políticas, elas precisam ser avaliadas o tempo todo. Mas eles também mostram, eles desenvolveram técnicas de combater a pobreza em políticas específicas na área de educação e saúde. Vamos falar de educação, hoje é o dia do professor, né? Uma das
das coisas que eles desenvolveram em experimentos concretos, eles vão numa região, fazem uma proposta, vê se está funcionando e isso aí pode depois ser ampliado. Eles mostraram que o material de ensino chegar aos estudantes é importante, mas se eles tiverem um conteúdo que tem a ver com a realidade daqueles estudantes, funciona muito melhor, o desempenho é muito maior. Então é preciso políticas tanto focado no combate à pobreza, quanto nas outras áreas, políticas eficientes, sempre fiscalizadas e avaliadas, para que o país tenha desenvolvimento. Isso é o fundamental. Temos que buscar o crescimento e o desenvolvimento. Verdade. Obrigada, Miriam. Até mais. Até mais. Agentes ambientais investigam se a morte de crustáceos na foz do Rio São Francisco tem relação com aquelas manchas de óleo que invadiram praias do Nordeste, centenas delas. Todo o litoral do Sergipe já foi atingido. A pescaria de todos os dias está cada vez mais difícil desde que as manchas apareceram na praia. Você pegar um camarão, alguma coisa, não pode, porque o óleo vai agarrar na rede, você tem arriscado até perder a rede aqui. No Rio São Francisco, o óleo já atingiu criadouros de camarão. A gente já acompanha alguma mortandade de alguns camarões naquela região e a gente está exatamente com duas equipes, a equipe da análise de água, para que nós tenhamos uma informação real. Nesta segunda-feira, na praia de Pirambu, litoral norte de Sergipe, foram encontradas manchas numa extensão de 6 quilômetros. Em Aracaju, agentes de limpeza se revezam nas praias. As manchas já atingiram todas as praias de Sergipe, algumas em maior, outras em menor quantidade. Diariamente são removidas. Desde o dia 24 de setembro até agora, já foram retiradas da areia mais de 100 toneladas das manchas de óleo. A Justiça Federal no estado notificou o IBAMA e a União para que o governo federal implante barreiras de proteção em 5 rios ameaçados pelo derramamento de óleo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o governo vai cumprir a decisão. Nós temos feito todas as medidas que são necessárias, obviamente faremos aquelas que a Justiça determinou, muito embora haja já uma verificação de que esse óleo venezuelano ele é mais pesado. Portanto, ele vem por baixo. Pode ser que a barreira não seja eficiente no sentido de conter, porque se o óleo passa por baixo, a barreira no nível da água não vai adiantar. Além de Sergipe, a Bahia também decretou situação de emergência. 28 praias já foram atingidas pelo óleo no estado. Em Alagoas foi criado um grupo de estudo para acompanhar a situação do óleo que não para de chegar ao litoral nordestino. As ações devem ganhar reforço no monitoramento com mais helicópteros. Alagoas tem 15 praias poluídas. Vamos saber agora de previsão do tempo, porque já é o 3º dia seguido com alerta de temporais para o sul do país. Tiago Scheuer, bom dia. Alguma previsão de até quando vai essa chuvarada por lá para o pessoal do sul? Ana, pelo menos até o fim da semana, viu? Bom dia para você, bom dia Brasil. Só na sexta deve diminuir. Aqui ainda tem 2 sistemas que provocam chuva que estão ali cercando a região sul. Essa baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai é que está deixando todo o oeste da região sul hoje com risco de temporais e também pega o sul de Mato Grosso do Sul. Você lembra que a baixa pressão ela joga o ar de baixo para cima e acaba formando as famosas nuvens de tempestade. E aí, essas cidades aqui estão na rota desses temporais. Destaque para Erechim, no Rio Grande do Sul, que só deve ter 19 graus de máxima. Já em Guaratuba, no litoral do Paraná, não vai ter temporais não, mas essas imagens mostram pra gente que já está chovendo bastante por lá, o sol nem vai aparecer hoje e a máxima só chega aos 21 graus. Tempo fechadão também no centro-leste catarinense, boa parte do Rio Grande do Sul e litoral de São Paulo. Agora, no restante do estado de São Paulo, aquelas pancadas mais isoladas que devem chegar pela tarde, assim como em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e aí em boa parte do norte do Brasil na mesma condição. Tempo firme hoje, em boa parte também no Nordeste, passando pelo interior da Bahia e descendo até o norte do Rio de Janeiro. Aí sim, sol garantido o dia todo, Ana. Sol e calor, Thiago. Como é que fica a temperatura?
Tem calor, Ana, em boa parte do Brasil, né? Desde a madrugada, na verdade, no centro-norte, né? Mas no Rio, em São Paulo, no sul, as temperaturas ficam mais baixas porque tem mais nuvem no céu hoje. Em Floripa, vamos olhar juntos aqui, ó, só 19 graus de máxima. Lá em Porto Alegre, 18, São Paulo, 26, Rio, 29. Agora, Goiânia, básicos aí, 38, 37 em Cuiabá, em Palmas também. E lá em Fortaleza, 32. Amanhã, no Centro-Sul, as temperaturas já sobem um pouquinho, só que ainda tem bastante chuva prevista para os 3 estados do sul. A baixa pressão vai continuar por ali, bagunçando o céu. Amanhã a gente conta tudo. Ana, contigo. Até amanhã, Thiago. E o ritmo de liberação de agrotóxicos no Brasil, a gente sabe, bateu recorde esse ano. Já foram mais de 380 novos registros, segundo o Ministério da Agricultura. Mas em Belo Horizonte, tem um bichinho sendo usado com sucesso no controle de pragas. Então vamos para lá, para Minas, saber da Juliana Perdigão. Que bichinho é esse, Juliana? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia para todos. Quem diria, hein? É a Joaninha, aquela bonitinha de jardim. BH ganhou uma biofábrica, onde elas se reproduzem em larga escala para depois serem distribuídas de graça para a população. Coloridas e delicadas, estas joias da natureza despertam nossa curiosidade. E quem diria que tão pequenas, as joaninhas são insetos super poderosos. Ela é um predador da natureza e ao fazer essa predação ela controla alguns insetos comumente conhecidos aí como pulgões, cochonilhas, moscas brancas, e esses insetos geralmente são os que mais atacam pequenos cultivos ou em lavouras também. São necessárias muitas joaninhas para combater as pragas que ameaçam as plantações. É preciso ter um exército desses insetos do bem. Daí surgiu a ideia de criar este laboratório. É uma fábrica de joaninhas. Aqui são produzidas 2 espécies que encontram um ambiente ideal para reprodução: luz, umidade e alimento, o pulgão e o pólen das flores. Cada fêmea pode colocar 200 ovos ao longo dos 3 meses de vida. Nestes potinhos são distribuídas de graça para a população todo mês 2.500 larvas de joaninha. A fase mais jovem dela, que ela está mais voraz, ela precisa se alimentar para crescer. E aí, ao se alimentar, ela vai fazer o controle de pragas, né? Lá da horta ou do jardim que você tiver. Esta horta comunitária é a casa de muitas joaninhas. E enquanto elas estão por aqui, praga nenhuma atinge as hortaliças. Desenvolve e também não estraga as plantas, né? Porque as joaninhas não deixam o pulgão entrar. Se o pulgão entrar, ele acaba com as plantas. Então você não usa agrotóxico? Não. Ademir confia no alimento que está levando para a mesa da família. Aqui tudo é natural. As plantas aqui tudo é na base da natural. É coisas boas. Vamos para o intervalo? Já a gente vai falar do relatório do Unicef, que indica que de cada 3 crianças brasileiras, uma está acima do peso. Tem os nossos novos hábitos que provocam mudança até no cálculo da inflação. A situação dos curdos no norte da Síria, eles dizem que não estão recebendo ajuda humanitária. E a gente vai monitorando para você também tudo o que rola aqui em São Paulo, com relação ao trânsito, ao transporte. Você vê uma imagem da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco, aqui perto da Ponte Estaiada. É o trânsito de sempre, hoje um pouquinho mais carregado, porque teve um caminhão lá na frente que quebrou mais cedo, mas a situação aos poucos vai entrando na normalidade. E vamos de olho também em outros pontos aí da região metropolitana, voltaremos já já. Estamos de volta com um relatório do Unicef que chama atenção para os riscos do crescimento da obesidade entre crianças e adolescentes aqui no Brasil. Olha, na faixa de idade de 5 a 9 anos, o excesso de peso atinge 1 em cada 3 crianças. Nessa turma, crianças de 5 anos usam alimentos para aprender várias lições. Eu tenho mais laranjas ou mais limões? Limão! Elas descobrem, por exemplo, a diferença entre a laranja e o limão. A careta parece a melhor resposta. Azedo, né? Então é muito importante aprender sobre o açúcar também. Ela precisa de açúcar? Não! Nessa escola, o aprendizado sobre frutas e verduras está sempre associado a conteúdos como matemática e língua portuguesa. A prática faz parte do dia a dia dessas crianças, que são estimuladas assim a conviver com uma alimentação saudável e evitar o consumo de produtos industrializados, responsáveis pelo aumento do sobrepeso e da obesidade no Brasil.
Traz consequências sérias para a saúde da criança, sedentarismo, é um problema sério, um problema atual e que a gente não pode ficar fora desse processo. O excesso de peso atinge 1 em cada 3 crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade, afirma o novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O documento diz que o Brasil conseguiu reduzir a taxa de desnutrição crônica entre menores de 5 anos, mas o problema ainda afeta grupos mais vulneráveis, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Crianças obesas também podem estar desnutridas, com anemia e falta de vitaminas, o que aumenta o risco de doenças crônicas. O UNICEF afirma que a alimentação nas escolas muitas vezes apresenta poucos nutrientes e alto teor de açúcar, gordura e sódio. As famílias precisam de mais informações sobre o que é um alimento realmente saudável. É fruta, é legume, é feijão, é carne, é a macaxeira, é o inhame, é o alimento que vem da terra. Aos 7 anos, a Camila admite que não gosta muito de verduras. Eu já comi alface e provei que vi que é bom, até que eu gostei. Por causa dos doces, ela ganhou uns quilinhos e teve que fazer dieta. Precisa não comer tanto doce como eu como, mas eu já parei de comer e até emagreci um pouco. Enquanto isso, minha saia jeans até ficou mais larga. Eu acho que emagreci. Tá linda. Obrigada. Linda e mais saudável, né? Vamos agora voltar para Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal começa a julgar na quinta-feira as ações que contestam a prisão após condenação em segunda instância. Já são 3 anos aí desse impasse. A Flávia Varenga tem as informações sobre essa decisão que deve começar a sair essa semana, né, Flávia? Bom dia. Oi, Ana, bom dia a todos. Essa foi uma decisão que marcou a Lava Jato e pode afetar cerca de 190 mil presos. De 2016 para cá, por 3 vezes, os ministros daqui do Supremo analisaram e confirmaram a validade da prisão após a condenação em segunda instância. Mas isso foi sempre em casos específicos, portanto, decisões provisórias. Agora, desta vez, eles vão julgar de forma definitiva. São 3 ações. Uma da Ordem dos Advogados do Brasil e as outras 2 dos partidos Patriota e PCdoB. Nos julgamentos anteriores, ao validar essa prisão depois da condenação em segunda instância, os ministros do Supremo entenderam que todas as provas já tinham sido avaliadas pelas 2 instâncias inferiores e que a prisão não fere a presunção de inocência. Se na quinta-feira os ministros daqui do Supremo, a maioria, entender que pode sim esperar esses recursos em instâncias superiores, essa decisão vai dar mais chances para réus, inclusive para condenados que já estão presos. Flávia Alvarenga para o Bom Dia Brasil. Obrigado, Flávia. Olha, notícia aqui de São Paulo. Um taxista foi esfaqueado durante a madrugada no centro da capital. O carro que ele dirigia ficou parado na Rua da Consolação. Pouco antes das 5 da manhã, um homem chamou o táxi na rua e no meio do caminho anunciou o assalto. O taxista, Jupe Ferro, de 60 anos, reagiu e foi atingido no peito por uma faca. Ele foi socorrido consciente, levado para a Santa Casa. O assaltante foi preso logo depois da agressão. 8h32, Glória Vanik. Rodrigo, vamos atualizar a situação de um acidente mais cedo? Teve um caminhão de abacaxi, carregado com abacaxi, que tombou no quilômetro 61, no sentido de Belo Horizonte, da rodovia Fernão Dias, região de Mairiporã. A gente tem essas imagens feitas mais cedo pelo Globocop. A carga se espalhou pela pista e caiu sobre um carro que seguia no sentido da capital. Uma pessoa se feriu nesse acidente. Agora a gente tem imagens aqui do ex... Está liberada? Então, a pista não está liberada ainda. Ela chegou a ser fechada novamente no sentido da capital. E a imagem aqui do Waze mostra o seguinte: são 10 quilômetros de congestionamento no sentido da capital e 5 quilômetros no sentido de Belo Horizonte. São as informações mais atualizadas que a gente tem do congestionamento ali na região. Então, situação bem complicada da Fernão Dias nos 2 sentidos na região ali de Mairiporã, ainda por causa desse acidente, tá? Atualizando para vocês a situação ali na região. Trazendo imagens agora aqui da nossa cidade,
aqui da capital para mostrar como é que estão as vias da cidade de São Paulo. Mostrando a marginal do Rio Pinheiros. Teve um caminhão quebrado um pouco mais cedo na marginal do Rio Pinheiros, ali perto da Ponte Cidade Jardim, na pista expressa. Esse caminhão já foi retirado, mas a gente vê que teve reflexo na marginal do Rio Pinheiros no sentido da Castelo Branco. Então, o trânsito ainda complicado aí no sentido da Castelo, tanto na expressa quanto na local. Juntou aí com o trânsito de todos os dias e aí ficou travada a marginal Pinheiros. Saindo daqui, a gente vem para a Avenida dos Bandeirantes, mostrando do lado do aeroporto de Congonhas o trânsito para vocês. No sentido da marginal Pinheiros, trânsito travado também. E aí a gente vê o corredor norte-sul, perto do aeroporto de Congonhas, no sentido da Zona Norte, trânsito com bastante lentidão. Vamos para o intervalo. Já já a gente vai falar das mudanças de hábitos que já influenciaram até no cálculo da inflação. E outras notícias de São Paulo também. Agora 8 horas e 34 minutos. A gente volta já. Seguimos acompanhando a operação da Polícia Federal em Pernambuco, que tem como alvo o presidente nacional do PSL, deputado federal Luciano Bivar. Mas agora a gente fala com a Camila Bonfim, em Brasília, que também está acompanhando essa história. Camila, bom dia. De acordo com as investigações, esse esquema que está sendo investigado em Pernambuco é parecido com aquelas fraudes descobertas em Minas Gerais. Exatamente, Ana. Muito bom dia para você, bom dia a todos. O que os investigadores dizem nos bastidores que é aquele capítulo do PSL em Minas, só que agora em Pernambuco. Ou seja, a movimentação fraudulenta de dinheiro do fundo partidário a partir de candidaturas de fachada, candidaturas femininas. É tanto, Ana, que a operação levou o nome de Guinhol, que segundo a Polícia Federal é uma referência ao teatro de fantoches do século XIX, numa referência à principal suspeita dos investigadores, que é de que essas candidatas foram usadas exclusivamente para o partido receber dinheiro do fundo partidário. Agora, essa operação também ocorre, Ana, em meio a um contexto político. A briga, a troca de farpas públicas entre o presidente Jair Bolsonaro e o PSL, que é o partido dele, e o presidente da legenda, Luciano Bivar, que é alvo dessa operação hoje. Nos bastidores, deputados do PSL dizem que essa operação reforça esse argumento jurídico de que, se houver saída de deputados do partido, será por conta das irregularidades nas contas, o que seria uma justa causa e evitaria punições de perda de mandato no futuro. Agora, investigadores têm um argumento contrário. Dizem que esse inquérito ele foi aberto lá em março, não tem nada a ver com esse contexto atual da briga entre Bolsonaro e o PSL, e que houve um pedido de busca feito em agosto e que foi negado pela juíza Maria Margarida em setembro. Aí, em setembro mesmo, houve um recurso ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. E aí, a partir desse recurso, ontem, o Pleno do TRE de Pernambuco, formado por 7 desembargadores, decidiu reverter essa decisão, acolher o recurso, então autorizando a busca que mira Luciano Bivar e também toda a operação de hoje. O advogado do Luciano Bivar, que é o Ademar Rigueira, também se pronunciou sobre as buscas. Disse o seguinte: é um absurdo completo. Esse inquérito está se arrastando há muito tempo, tudo foi esclarecido e não havia necessidade alguma dessa busca e apreensão, e que o delegado está fazendo uma pescaria para encontrar alguma coisa. Ana. Seguimos acompanhando. Obrigada, viu, Camila? Até mais. Hábitos que eram comuns na vida do brasileiro há alguns anos, como alugar um DVD, revelar fotos ou usar o telefone público, vão sair finalmente do cálculo da inflação aqui no Brasil. Tudo aquilo que era da sua época, né, Rodrigo Bocardi? Bom dia pra você. Será? A gente Bom dia pra você. Esqueceu. Vamos botar na mesa? O que é videocassete que você falou aí? Não sei também. Vou pesquisar e te falo. Você não sabe? Ah, tá, entendi. Tá bom. Mas o que vai ser levado em conta agora? Me conta, me diz. Aquele primeiro jornal que você apresentou, eu tenho certeza que tá guardado na sua casa numa fita VHS, viu? Só pra gente constar aqui. Pronto, me entregou. Olha só, o IBGE vai incluir tudo que tomou lugar desses hábitos antigos aí, como gastos com conserto de celular, com transporte por aplicativo, streaming. Quem mostra pra gente essa mudança é o Fábio Torci. É como água, luz ou supermercado. A despesa com a bicicleta, o Wallace paga todo mês. Mensalmente, com certeza, tem que fazer uma revisão, tem que dar uma alinhada na roda. Já tenho um dinheiro reservado para isso, para investimento, né? Investimento na saúde e manter o esporte em alta. Quem recebe esse dinheiro é o Ronaldo, que abriu a bicicletaria faz uns 2 anos e está trabalhando muito para atender tanto ciclista que apareceu ultimamente.
estamos assim, né? Meio que no limite de produção. Graças a Deus estamos com bastante trabalho, estamos acelerando, né? A gente também está gastando mais com clínicas veterinárias, com tratamento e banho. Estima-se que os brasileiros tenham 139 milhões de animais de estimação. Despesas com os bichinhos e com as bicicletas entraram mesmo no orçamento médio de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Tanto que, a partir de janeiro do ano que vem, o IBGE vai acompanhar quanto custam esses serviços na hora de calcular a inflação oficial, o IPCA. A nova estrutura, do IPCA e do NPC, ela vai representar melhor, na verdade, as despesas das famílias, ou seja, os hábitos de consumo atuais das famílias brasileiras. Nos últimos anos, a gente também passou a gastar mais no cabeleireiro, no barbeiro e até com o desenho das sobrancelhas. Pacote de telefone, internet e TV por assinatura, muita gente já tem. Por outro lado, telefone público, o IBGE não vai acompanhar mais. Telefone público, lembra? Muito do que mudou na nossa vida, nos nossos hábitos, mudou por causa de novas tecnologias. Hoje é até estranho chamar de novas, porque a gente mal se lembra como vivia sem elas. Principalmente tecnologias que a gente carrega no bolso. O transporte por aplicativo é outro exemplo de gasto que a gente passou a ter e que vai entrar no cálculo da inflação. O velho índice ainda considera quanto a gente gasta com máquinas fotográficas e revelação de fotos. Duas coisas que, com o smartphone, perderam sentido. Esses itens também vão sair do cálculo. Com tudo isso, conserto de celular virou item de primeira necessidade no orçamento das famílias. Também houve um tempo em que a gente comprava CDs e DVDs de filmes, de shows ou alugava. Colocava para tocar num equipamento chamado aparelho de som ou de DVD. Mas o Leonardo é da geração do streaming. É o que vai contar na inflação agora. Ele só conhece isso tudo por causa da coleção do pai. Vale muito na questão emocional, na questão de relíquias que a gente tem. Tá aí, mostrou muitas mudanças o Fábio Turci. Agora, Ana, o pior é saber, ou o melhor é saber que já tudo isso que ele mostrou de novo já vai estar velho, né? Do jeito que vai. Verdade. Muda rapidinho. Obrigada, Rodrigo. Valeu. Até já. Até já. Intervalo. A seguir, a Turquia aperta o cerco contra as forças curdas na fronteira com a Síria. E o novo caso de racismo contra jogadores da seleção da Inglaterra. A gente fala disso já já. 8h45 agora, horário de Brasília. Estamos de volta com o Noticiário Internacional. Os curdos no norte da Síria denunciaram que a ofensiva militar da Turquia paralisou a chegada de ajuda humanitária. A Turquia reforçou a presença militar na região, mesmo depois de ser alvo de sanções dos Estados Unidos. E novas explosões foram registradas nesta terça-feira. Pelo menos 275 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Os curdos alegam que a situação dos deslocados piora, já que organizações internacionais suspenderam atividades. O presidente turco prometeu continuar com a campanha para expulsar os curdos, que são considerados inimigos pelo país. Ontem, os Estados Unidos anunciaram sanções contra a Turquia. O pacote inclui o congelamento de bens de autoridades turcas, incluindo os ministros da Defesa e do Interior. E você pode saber mais sobre esse conflito no podcast O Assunto de Hoje. A Renata Lopretti conversa com o jornalista Guga Chakra sobre a reconfiguração de forças no Oriente Médio depois da saída das tropas americanas, o papel da Rússia e o futuro do Estado Islâmico. A Catalunha enfrenta uma nova jornada de protestos depois da condenação dos líderes dessa região autônoma da Espanha. Rodrigo Carvalho tem as informações dos protestos lá na Catalunha. Rodrigo, mais um dia, né? Bom dia para você. Mais um bom dia, Ana, bom dia para todo mundo. Agora de manhã, estradas e ferrovias que dão acesso a Barcelona, a capital catalã, foram bloqueadas e 45 voos foram cancelados no aeroporto de El Prat, um dos vários locais de enfrentamento entre policiais e manifestantes. Os hospitais registram mais de 100 feridos já. Um jovem perdeu a visão depois de ser atingido no olho por uma bala de borracha. Os confrontos começaram ontem, logo depois que o Supremo Tribunal Espanhol condenou 9 líderes separatistas a até 13 anos de prisão. Eles estiveram por trás da Declaração Unilateral de Independência em 2017, que levou a uma intervenção federal. Valeu, Rodrigo. Olha, tem mais uma notícia internacional, um caso de racismo contra jogadores ingleses durante uma partida das eliminatórias da Eurocopa.
A Inglaterra venceu a Bulgária por 6-0, mas o jogo teve que ser interrompido 2 vezes, porque torcedores imitavam macacos e faziam saudações nazistas cada vez que os jogadores negros ingleses pegavam na bola. A Federação Inglesa quer uma punição dura para que essas coisas não aconteçam de novo. Nos Estados Unidos, a discussão é a violência da polícia contra os negros. O policial que matou uma jovem negra dentro da casa dela foi preso e acusado de homicídio. Ele mandou a jovem, que estava jogando videogame, que ela levantasse as mãos e disparou. 8h51, Thiago Scheuer, vamos atualizar para a gente a previsão do tempo? Vamos falar de previsão do tempo agora, Rodrigo, para São Paulo, né? A gente tem uma baixa pressão no oceano, tem muita umidade também chegando na costa, litoral hoje com o tempo bem encoberto. Grande São Paulo, a gente vê muita nuvem, né? Vamos dar uma olhadinha em imagens aqui da capital, perto da Paulista. Olha isso, Rodrigo, tem bastante nuvem, então hoje é menos sol mesmo, tá? Essa situação aí, temperatura não sobe muito e tem chance de chuva a qualquer hora, principalmente agora pela manhã, depois dá uma parada e mais pro fim do dia também. Veja só, 26 de máxima, já não é tanto quanto ontem, que a gente passou dos 33, né? Nossa. Chegou a mais de 33, tinha muito sol. Hoje, então, é uma chuva fraca, rápida e isolada, como você vê por aí. Chuva continua? Depois? Essa chuva, então, ela vai até domingo. Todos os dias pancadas de chuva vão acontecer aqui no estado e principalmente na capital, né, na Grande São Paulo. Vê que o nosso mapa aqui que mostra o acumulado, ele tá bem azul, só que não é tanto, né? Não é aquele acumulado expressivo. Mas aí sim, até domingo, a gente deve ter essas pancadas durante todos os dias aqui, principalmente à tarde. Valeu, obrigado. Valeu. Bom dia. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio no barracão da Escola de Samba Independente Tricolor, do Grupo de Acesso. Isso aconteceu no fim da tarde de ontem. Quem traz mais informações pra gente é a Tássia Sena. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. A gente continua acompanhando aqui, aguardando a chegada da perícia, que está marcada para ser realizada agora pela manhã, justamente para saber o que aconteceu, por que começou esse incêndio no fim da tarde de ontem. A gente conversou agora há pouco com o diretor-geral da Independente Tricolor, Alexandre Batista, que pediu para não gravar entrevista, mas explicou que no momento do incêndio, o pessoal mexia em um dos carros alegóricos, no carro de número 3. E a gente sabe que dentro de barracão de escola tem muito material inflamável, além das alegorias, também fantasias e adereços. Ontem, cerca de 60 bombeiros trabalharam por aqui durante cerca de 5 horas para apagar o incêndio. Também acabou com 4 carros da Independente Tricolor e a gente continua acompanhando para saber o que aconteceu. Por sorte, ninguém ficou ferido, viu? Ok, qualquer novidade é só chamar. Obrigado. 8h53 agora. Glória dá mais uma atualizada para a gente no trânsito e no transporte. Vamos lá, Rodrigo. Vamos falar de transporte primeiro para ver como é que estão os trilhos aqui. Metrô e CPTM, tudo funcionando normalmente nessa manhã. Pode seguir seu caminho se vai sair de casa agora. Aqui no Waze, quero atualizar para vocês como é que está a situação das rodovias. Essa aqui é a rodovia Ayrton Senna, com trânsito muito ruim no sentido da capital. Rodovia Presidente Dutra valendo muito bem como alternativa agora. Teve um acidente um pouquinho mais cedo entre carro e moto aí na Ayrton Senna, no quilômetro 18. Pista liberada, mas o trânsito ficou difícil ainda, tem reflexo por ali. Mostrando para vocês aqui, rodovia dos Bandeirantes e rodovia Anhanguera. Teve acidente nas duas rodovias também, então por causa disso as duas estão ruins ainda por reflexo desses acidentes. As pistas estão liberadas nas duas rodovias, porém as duas ainda com trânsito difícil nesse momento. E Castelo Branco agora é o trânsito só por causa de excesso de veículos. Valeu, obrigado. Mais um intervalo, já já a gente vai falar de mais um título do Brasil no vôlei, agora 8h54. A seleção masculina de vôlei encerrou com vitória sobre a Itália a campanha que garantiu o terceiro título do Brasil na Copa do Mundo, que foi disputada no Japão. O time comandado pelo Renan Dalzotto fez 3-0 nos italianos. 11 jogos, 11 vitórias, título super merecido a menos de um ano para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A Copa do Mundo é disputada a cada 4 anos, sempre no ano anterior à Olimpíada. E o Brasil foi campeão em 2003, 2007 e agora em 2019. Com essa boa notícia, vamos encerrando o nosso Bom Dia Brasil dessa terça-feira. Até amanhã, pessoal! Vamos nessa, olha, vai começar agora cedo a perícia no barracão da Escola de Samba que pegou fogo ontem em São Paulo. 25 pessoas trabalhavam no barracão da Independente Tricolor quando o fogo começou, isso ontem à tarde. 4 carros alegóricos foram destruídos, o barracão fica na fábrica de samba. As chamas atingiram o barracão do lado, mas as pessoas conseguiram ali retirar os carros alegóricos. Fica aí o registro, a gente segue acompanhando. Uma boa terça para todos e até amanhã.
O governo vai liberar 7 bilhões e 100 milhões de reais do orçamento federal deste ano que estavam bloqueados, segundo o Ministério da Economia, por causa de recursos arrecadados com leilão de petróleo na semana passada. A expectativa de arrecadação extra de 106 bilhões de reais com o mega leilão do pré-sal marcado para novembro. Bom dia. E por aqui, a secura em Minas segue piorando a situação das queimadas. Hoje, mais cedo, o Globocop registrou esse incêndio aí em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lembrando que, na semana passada, o fogo destruiu uma grande área da Serra do Cipó. A gente segue acompanhando aí. Boa terça-feira para todo mundo. Olha essas imagens, que beleza. Pesquisadores colocaram uma câmera numa águia, o Victor, de 9 anos, que sobrevoou a região do Mont Blanc, a cordilheira mais alta aqui da Europa. A gente fica encantado, mas a ideia é chamar atenção para as mudanças climáticas. As coisas estão diferentes nessa região e o Victor é testemunha disso. A temperatura média aumentou 2 graus, mais que o dobro da média global, e isso vem preocupando os pesquisadores. Abraço, gente. Bom dia para todo mundo. Lindas imagens e um alerta importante, né, Rodrigo? Obrigada, gente. Até amanhã. Vem chegando aí o Mais Você. Ana Maria Braga, Louro José. Bom dia. O que temos nessa terça-feira? Oi, Aninha. Bom dia. Hoje tem um alerta aqui, Ana, no Mais Você, para mostrar os riscos de entrar numa rede de Wi-Fi sem senha. Sabe aquelas liberadas? E tem dica para você não deixar criminosos roubarem os seus dados, coisa que pode acontecer. Perigo! E nós vamos receber também um colega de vocês, nosso, na verdade, aqui, hoje, o correspondente da Globo em Paris, Rodrigo Alvarez. Ele vem bater um papo bem gostoso sobre uma tecnologia que está evoluindo, os homens conquistarem a imortalidade. Que isso, né, Magda? Mas ele também vai trazer uma matéria especial de um castelo incrível, uma história na França que eu acho que você vai encantar. Olha que lindo que é, Lourinho. Que chique. Nossa. Lindo. Olha aí. É, lindo, lindo. E na culinária tem uma receita que eu acho que você ia adorar, olha. Ia não, vai, né? É uma sobremesa chique e fácil de fazer. É uma terrine de chocolate branco com geleia de laranja. Delícia. É lindo. É logo depois de você aí. Que por Sorte sinal do tá Rodrigo. muito... Por sinal, tá muito bonita, viu? É mesmo. Muito obrigada, você também. O Louro, como sempre. Obrigada, gente. Bom programa aí pra vocês. Obrigada. Vocês de casa, então, ficam com Mais Você. E amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá.